Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É uma alegria estar mais uma vez com você neste programa Palavra Viva. Esse momento do nosso dia em que nos dedicamos a tirar um momento para viver a Palavra do Senhor. Não é apenas um momento de leitura, não é apenas um momento de dar uma lidinha no que está no Evangelho do dia, mas é um momento de vivermos uma profunda reflexão com a Palavra de Deus. E dessa forma buscarmos essa palavra, trazer essa palavra para o nosso dia a dia, trazer essa palavra para a nossa verdade, fazer com que a verdade, que é a própria palavra de Deus, encha o nosso coração e nos faça pessoas novas, pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo deste encontro, levar com você, partilhar com você a palavra de Deus que precisa ser experimentada, que precisa ser vivida e não apenas lida ou estudada. Hoje nós vamos partilhar sobre o Evangelho de Mateus, está em Mateus 5, de 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho tem muito a que nos dizer nesse dia de hoje. Primeiro, para a gente entender o contexto do Evangelho, na época Jesus saía pregando e falando, E ele era muito acusado pelos doutores da lei, pelos fariseus da época, que ele estava mudando a lei de Moisés, que ele estava fazendo com que os seus discípulos não cumprissem aquilo que Moisés tinha ordenado, aquilo que Moisés tinha falado. E aí Jesus vem explicar que ele não veio para abolir a lei, para abolir os profetas, para mudar aquilo que já foi dito. Afinal, tudo aquilo que foi dito, que foi inspirado, que foi falado, foi o próprio Deus quem falou. Foi o próprio Deus quem ordenou e quem construiu toda a história até ali. E Jesus queria esclarecer isso, mas infelizmente as pessoas daquela época, e nós também somos assim, temos dificuldades de entender o que o Senhor tem para nos dizer. A lei, ela serve para nos proteger, para nos ordenar, para quebrantar os nossos corações, para a gente viver uma experiência com Deus. E não simplesmente para cumprir ou deixar de cumprir, para ver ali os pormenores de uma lei. E aí Jesus, nesse Evangelho, ele vem deixar claramente para nós. Claramente, ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar plenitude. Ele veio trazer perfeição. Desde o Antigo Testamento, desde lá dos nossos primeiros povos, que Deus vem falando com o seu povo e dando leis e dando regras, ensinando, formando, falando, até Moisés, que teve os 10 mandamentos, os 10 mandamentos que foram talhados em uma pedra para aquele povo da época, e aquele povo cumpria, mas não conseguia entender a profundidade daqueles mandamentos. Deus vem nos dizer que Ele precisa que nós tenhamos um coração aberto, um coração sensível. Porque esse coração aberto, esse coração é sensível, é possível que tenhamos por 2 motivos. 2 motivos Deus coloca no meu coração hoje, para buscarmos ter esse coração aberto, esse coração sensível, para entender o que o Senhor quer para nós. O primeiro deles, a encarnação.
Deus mandava leis, mandava as orientações, mandava as ordens, falava com o povo através dos profetas. E muitos desses povos não entenderam. Muitos desses povos não conseguiam ter a noção, viver a experiência do Senhor. Então o Senhor sabiamente decidiu Ele próprio se encarnar, Ele próprio ter um coração. E aqui a gente diz do coração de forma figurativa, pois é do coração que emana os sentimentos, que emana as emoções. Figurativamente nós usamos o coração para falar disso. Por oportuno, é muito importante a gente lembrar que nesta próxima sexta-feira a igreja irá recordar, irá celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Pois a encarnação, Deus veio, se fez homem, homem como eu, como você, com sangue, veio, cresceu, foi criado em uma família, para que ele pudesse trazer a plenitude de tudo aquilo que o Deus Pai já vinha ensinando ao longo dos tempos. Ele queria trazer aquela plenitude, trazer com que os corações experimentassem a verdade, que é o próprio amor, que é o Cristo. Esse é um dos motivos, essa é uma das formas que Deus usou para abrir o nosso coração, para fazer o nosso coração mais sensível a Ele, com o próprio Cristo, tendo um coração, com o próprio Cristo humano, que viveu a tudo da humanidade, menos o pecado. Isso vai nos ensinar que é possível fazer a vontade de Deus na nossa vida. Um outro motivo para a gente também entender, para a gente também buscar viver essa abertura de coração, foi o envio do Espírito Santo. Deus enviou o seu Espírito Santo sobre nós. Nós tivemos essa graça e recebemos hoje o Espírito Santo. Deus fala conosco através do Espírito. O Espírito nos move, o Espírito nos molda, o Espírito nos dá força para aquele que precisa de força, o Espírito dá mansidão para aquele que precisa de mansidão. Nós tivemos a graça de recebermos o Espírito Santo. Por isso, Jesus deixa muito claro para nós que Ele não veio abolir a lei. Ele veio para dar plenitude. E a plenitude da lei vem sobre os nossos corações a partir do momento que a gente entra no mistério, a gente contempla a humanidade de Cristo e a gente também abre o nosso coração para receber o Espírito Santo de Deus. Esse é o sentido, meu irmão. Esse é o sentido dessa palavra. Que nesse momento, que nesse dia, nessa partilha, nós tenhamos a coragem, a graça de abrir o nosso coração, de contemplar a humanidade de Cristo e de receber esse Espírito Santo. Esse é o convite desse Evangelho para nós. E aí nós precisamos também, não só lembrar do contexto histórico daquela época, mas o Evangelho é o nome desse programa, Palavra Viva. Essa palavra precisa ser viva no meu coração, viva no seu coração. Então, no próximo momento aqui, depois do intervalo, nós vamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Nós vamos refletir um pouco sobre as realidades do nosso coração. Aonde nós precisamos deixar Jesus entrar e dar sentido para as leis e dar sentido para os ordenamentos. Quantas vezes nós simplesmente criticamos aquilo que a igreja nos ensina? Quantas vezes caímos na tentação de achar que os 10 mandamentos são bobagens? Ou então que não é bem assim? Quantas vezes temos essa tentação, meu irmão? Eu tenho, nós temos, de relativizar aquilo que o Senhor nos ensina, de relativizar aquilo que o Senhor nos orientou para termos uma vida nova, para sermos plenos, para vivermos dentro da graça de Deus tudo que Ele tem para nos ensinar. E aí nós vamos refletir. Nós vamos refletir alguns pontos dentro da nossa vida, dentro dos nossos atos, das nossas atitudes, dentro dos 10 mandamentos, das leis da igreja,
o que nós precisamos deixar com que o nosso coração seja mais sensível, que o nosso coração amoleça para a graça de Deus? Aonde? Já vai refletindo sobre isso, já vai perguntando a Jesus, deixa Deus falar com você agora. Onde no seu coração é necessário mudança? Será que nós somos igual aquele povo lá do Antigo Testamento, em que a lei foi colocada em pedra, foi escrito numa pedra? E será que o nosso coração também está um coração de pedra? Que ouve a lei, que compreende, que até entende, mas que não muda em nada na nossa vida. Às vezes, se nos perguntarmos, alguns têm uma memória melhor, alguns têm um entendimento melhor. Se te perguntar, você sabe os 10 mandamentos de cor? Talvez você saiba, do 1º ao 10º, na ordem certinha. Mas você tem vivido esses mandamentos? Ou você apenas sabe que eles existem e deixa ele para lá? Então, é isso, meu irmão, para esse primeiro momento. Depois do intervalo, nós vamos partilhar um pouco mais, vamos conversar um pouco mais sobre as realidades da nossa vida, sobre as durezas do nosso coração, que precisam alcançar a plenitude do que o Senhor tem para nos ensinar, com a palavra de Deus, principalmente com a palavra de Deus, com a vivência do Evangelho e com a experiência de Deus, através do Espírito Santo e da contemplação do Jesus encarnado, do Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Muito obrigada, continue conosco. Já já nós voltamos com o próximo bloco do nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Bem-vindo de volta, meu irmão, minha irmã, para a gente partilhar dessa palavra, buscar a experiência com essa palavra de Deus nesse programa Palavra Viva. Com muita alegria nós viemos até você, partilhar um pouquinho desse Evangelho, falar um pouco do que Deus nos traz na sua palavra, mas principalmente vivermos e buscarmos juntos experimentar a graça que Deus nos dá através do Evangelho. Como nós falamos anteriormente, nós precisamos buscar, refletir no nosso dia a dia, onde está a dureza do nosso coração, onde o Senhor precisa agir para que nos dê a sensibilidade para entender a palavra de Deus. Mas antes disso eu queria ler mais um pedacinho desse trecho aqui do Evangelho para a gente entender o sentido disso, para a gente ter um esforço, um entusiasmo para buscar essa vivência. Vamos lá. Deus é muito claro, olha o que ele diz. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e os ensinar,
será declarado grande no reino dos céus. Tá aqui, meu irmão, é simples. É simples. Por que nós precisamos buscar a plenitude dos mandamentos, a plenitude da lei? Porque eu acredito que, como eu, você também tem o desejo de céu. Você também tem o desejo de estar ao lado de Deus na eternidade. Você também deve ter o desejo de que a sua família, de que os seus filhos, aqueles que são próximos, aqueles que você ama, estejam junto com Deus. Esse é o motivo para buscarmos a plenitude da lei, a plenitude dos mandamentos. O motivo é esse. A razão real é essa. É isso que nós precisamos buscar. Deus é muito claro. Deus não diz aqui, talvez, gente, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver por outro ângulo. Não. Deus diz aqui, aquele que guardar o seu mandamento será grande no reino do céu. Porém, aquele que não guardar, e o pior, e ainda ensinar aos outros a fazer isso, será declarado o menor no reino dos céus. É isso que Deus nos diz. E aí, como falamos, vamos refletir sobre a nossa vida? Vamos refletir sobre os mandamentos? Quero destacar aqui o primeiro deles. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como tem sido o seu exercício de amor? Como você tem amado? Você tem buscado amar a Deus sobre todas as coisas? Ou você tem tomado as suas atitudes com base no seu amor por si mesmo? Isso é uma reflexão, meu irmão, que só você consegue fazer. Iluminado pela graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, só você consegue responder essas perguntas. Eu, no meu interior, eu preciso responder isso diariamente. Todos os dias antes de dormir, eu preciso deitar com a cabeça no travesseiro e perguntar ao Senhor, será que eu te amei hoje? Será que eu amei os meus irmãos, aqueles que o Senhor me confiou, do jeito que o Senhor me pediu? Precisamos fazer essa reflexão. Precisamos fazer um firme propósito. Como dizemos também já, precisamos pegar a lei e colocar em prática. Quantas vezes você que tem o costume, eu também tenho, de ouvir formações, pregações, ficar muito atento ao que os padres dizem nas homilias, a ver o que a igreja nos ensina. E aí, às vezes, naquele momento, a gente lê aquilo, a gente escuta aquela verdade, aquela palavra e fala, meu Deus, como eu preciso mudar. Nossa, eu acredito que você já teve essa sensação de você ouvir uma palavra, ouvir uma pregação e falar assim, gente, mas isso é pra mim. Deus está falando comigo. Eu preciso mudar. Isso já aconteceu comigo várias vezes, mas infelizmente, também já aconteceu comigo. Daquela situação me tocar, daquela situação me incomodar, eu perceber que Deus estava falando comigo e me pedindo uma mudança e me pedindo uma atitude. Bastava um dia, 2. Às vezes no mesmo dia eu já tinha esquecido. Porque aquilo não criou raízes no meu coração. Porque o meu coração, como o coração deste povo, daquele povo e o povo de hoje, é um coração de pedra, um coração duro. Que quando o Senhor chega anunciando a verdade, anunciando a palavra, a gente até acolhe ali mais ou menos, acha bonito. Às vezes comentamos entre nós, nossa, como aquele padre fala bonito. Nossa, olha como está bonito na palavra de Deus. Quantas vezes ouvimos tantas pregações, tantos ensinamentos, mas na hora de colocar em prática, a gente não consegue, a gente não muda, a gente não faz. Sabe por quê, meu irmão? Por que a gente não muda? Por que a gente não faz? Porque por muitas vezes nós acreditamos
que sozinhos a gente consegue, que por nós mesmos nós vamos dar conta de mudar, de ser pessoas melhores, de ser diferentes. Às vezes a gente acredita que basta apenas um esforço. E é aí que o Senhor vem. E é aí que o Senhor vem, Jesus encarnado, homem, para poder dizer que Ele não veio para abolir nada na lei, mas que Ele veio para dar plenitude. Ele veio para dar sentido. Ele veio completar, porque o nosso coração precisa ser um coração de carne. Precisa ser um coração sensível à vontade de Deus. É aí que muda tudo. Por muitas vezes nós não fazemos o que precisamos fazer. Quantas vezes ao longo do dia você faz aquele compromisso? Hoje eu não vou cometer tal pecado. Hoje eu não vou perder a paciência. Ou então, nossa, eu vou ler tantas páginas da Bíblia hoje. E aí chega o final do dia e você não cumpriu? Ou então você até leu lá as páginas da Bíblia, mas não sabe nem o que está escrito, porque aquilo não tocou o seu coração? O que está faltando? Está faltando a experiência. Está faltando a gente reconhecer que nós não somos capazes de nada sem auxílio e a graça de Deus. Voltando àquilo que nós dizemos no início, precisamos contemplar o mistério da humanidade e divindade de Cristo, mas também precisamos da experiência do Espírito Santo. Por isso agora, nesses momentos finais, eu quero te convidar. Nós vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo toque o nosso coração e nos ensine. Toque o nosso coração e nos dê forças para pegar essa palavra e colocá-la em prática. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração, o coração daqueles que estão aqui conosco, assistindo esse programa Palavra Viva, buscando essa experiência com o Senhor. Quero te entregar, Senhor Jesus, aquelas situações concretas onde o Senhor falou conosco que precisamos agir, que precisamos mudar. Queremos clamar, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo sobre mim, o Teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui, que estão ouvindo, que estão assistindo essa meditação, para que o Seu Espírito venha transformar os corações. Sim, Espírito Santo, eu te entrego cada um. Eu te entrego a todas as pessoas que este programa irá alcançar, que eu não sei quem são, Senhor, mas o Senhor sabe. Venha trazer a mudança necessária, venha trazer a conversão necessária, Espírito Santo. Venha trazer a experiência contigo. Queremos contemplar, queremos pedir também ao Sagrado Coração de Jesus, que o Sagrado Coração de Jesus seja para nós um exemplo, um instrumento, uma força, para clamarmos o Espírito Santo sobre tudo aquilo que nós gostaríamos de ser melhor e não conseguimos. Venha, Espírito Santo, sobre os nossos esforços. Venha, Espírito Santo, sobre a minha luta contra o pecado. Eu te entrego, Espírito Santo. Te entrego a cada um que está participando deste programa. Eu te entrego cada um destes corações. Toca, Espírito Santo. E você, meu irmão, vai falando para Deus, vai reconhecendo o seu coração como um coração duro, um coração fechado de pedra, um coração que precisa virar um coração de carne.
Fala para o Senhor aonde você ainda não consegue deixar o Senhor transformar o seu coração. Vai falando para o Senhor sobre aquelas situações que você precisa e você não consegue, sobre as mudanças que você precisa e não acontecem, sobre as vezes que você desanimou de rezar pelos seus, de pedir ao Senhor a cura, sobre as vezes em que Deus até te pedia para cumprir alguma das suas leis, os seus mandamentos e você simplesmente deixou de lado. Reze, meu irmão, e que esta oração de agora seja apenas um início, seja apenas um começar, seja apenas aquele chacoalhar para que Deus, o Espírito Santo e o Sagrado Coração de Jesus te alcance ao longo do seu dia, te alcance ao longo desse final, desse resto de semana, para que a vontade de Deus aconteça e permaneça na sua vida. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor alcança tantos corações através da sua palavra que é viva e da sua palavra que é sagrada. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, este foi mais um programa Palavra Viva e eu desejo, meu irmão, do fundo do meu coração, que este momento de partilha, este momento de oração se concretize, se perpetue ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, para que você continue experimentando no dia a dia, nas pequenas coisas do dia, essa palavra de Deus. Muito obrigada, continue sempre conosco com o nosso programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.